Olá, queridos. A Bíblia como ela é. Hoje nós vamos estudar a carta ou a epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Vamos entrar na primeira carta, Tessalonicenses. Antes, porém, peço a sua ajuda para a divulgação desse canal. E também fazer a sua inscrição. Se inscreva no canal. Seja um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Seus amigos. Divulgue na sua igreja. Essa lição, ela tem, conforme as outras, nós trabalhamos em cima de 3 alvos específicos. Primeiro, está ligado ao saber. Entender como a fé, o amor e a esperança são elementos fundamentais para a vida cristã. Em segundo lugar, é o sentir, valorizar as promessas de Jesus como fonte de fé, amor e esperança. E em terceiro, demonstrar os fundamentos da vida cristã em situações adversas e por meio de conversas. A igreja em Tessalônica era exemplar. Entretanto, era imatura, porque houve pouco tempo de contato pessoal com Paulo. Por volta de 51, 52 depois de Cristo, animado com as boas notícias enviadas por Timóteo, Paulo escreveu esta epístola com o objetivo de estimular Tessalonicenses a permanecerem na fé, a partir da perspectiva do retorno de Cristo. Os labores de Paulo como pai espiritual da neófita igreja foram sobejamente recompensados. E na sua emoção é visível em cada linha dessa epístola. O modelo dessa lição é o mesmo das outras. Vamos apresentar agora uma visão panorâmica, que são as informações básicas desta carta, porque para ler uma carta ou estudar um livro, a gente precisa, ter uma visão total do conteúdo. Então, a primeira informação básica é que grupo essa carta pertence. Essa carta pertence à Epístola Paulina Eclesiástica, ou seja, eclesiástica, igreja. Ele escreve para uma igreja, Tessalônica. O autor, o apóstolo Paulo. A data, 51 ou 52 depois de Cristo. Local, Corinto. Alvo, cristão de Tessalônica. Versículo-chave. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. A expressão-chave dessa carta é vida cristã. Vida em Cristo. Vida embasada no Evangelho. O esboço dessa carta, nós temos a parte teórica e a parte prática.
É bom lembrarmos que as cartas paulinas, ela tem essa divisão entre a teoria e a prática. São os conceitos e as admoestações que são feitas. Na teoria, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos a experiência, ou seja, o passado. Na prática, a expectativa, o futuro. Então, o passado e o futuro. A prática é o futuro. Capítulo 4, capítulo 5. Tessalonicense em uma sentença. Epístola em ação de graça a fim de encorajar e orientar os crentes em Tessalônica para a boa prática da vida cristã. O contexto: a cidade de Tessalônica. Similar a Corinto, Tessalônica era metrópole cosmopolita, cujos habitantes vinham de toda parte do mundo conhecido na época. Do norte vieram os germânicos, com seu paganismo. Da Caia vieram os gregos, com sua filosofia. Do ocidente vieram os romanos, com poder e riqueza. Por fim, do oriente vieram também muitos judeus, com seu legalismo religioso. Mesmo com todo o sincretismo presente ali, Tessalônica foi apelidada de a cidade ortodoxa, por causa do seu caráter cristão. A igreja em Tessalônica foi fundada na segunda viagem missionária, quando Paulo e Silas, libertos do cárcere de Filipos, se dirigiram a Tessalônica, Atos 17, versículo 2 ao versículo 4. Relata que Paulo só pregou 3 sábados na sinagoga. E os versos 5 a 10 mostra como a oposição dos judeus foi de tal que Paulo e Silas tiveram que fugir à noite para Bereia. A mesma oposição obrigou Paulo a fugir de Bereia para Atenas, de onde mandou Timóteo, a fim de saber como iam aqueles novos crentes em Tessalônica. Tessalônica 1, capítulo 3, de 1, versículo 2, versículo 5. Foi o relatório de Timóteo que impeliu Paulo a escrever a primeira epístola. 1 Tessalonicenses 3, 6, 8. Vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejamos muito ver-nos, como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. O conteúdo da carta, ou da epístola. O progresso da fé dos Tessalonicenses. Na epístola, encontramos muitos elementos do comportamento dos Tessalonicenses que animavam o coração do apóstolo Paulo. Igreja, um referencial. Um indicativo claro da correta postura dos Tessalonicenses pode ser visto na prática da tríade cristã, em 1 Tessalonicenses 1:3. Lembrando-vos sem cessar da obra, da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Fé, 1 Tessalonicenses 1:8, 3:6. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. O amor, 1 Tessalonicenses 3, 6 também, e 4, 9,
O 4:9 diz assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. A esperança desta igreja, em 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A igreja em Tessalônica era identificada como o povo que vivia o cristianismo autêntico, pois imitava o Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 1:6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em mútua atribulação, com gozo do Espírito Santo. Recebi a palavra com alegria, 1:6 e 2:13, pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não com palavra de homens, mas segundo é, na verdade, com palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Era modelo para outros crentes, 1 Tessalonicenses 1:7, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Abandonou os ídolos e se aproximou de Deus. 1 Tessalonicenses 1:9. Porque eles mesmos anunciam nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Progredia na fé. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Portanto, era uma igreja referencial para as igrejas do primeiro século, os Tessalonicenses e a volta de Cristo. Paulo, nas duas epístolas aos Tessalonicenses, concentrou seus ensinos na volta de Cristo. Na primeira, em todos os capítulos, encontramos textos sobre a volta de Jesus. Em 1:9-10, aguardar dos céus a volta de Cristo. Em Tessalonicenses 2:19-20, exultar com a volta de Cristo. No capítulo 3, 12 e 13, viver em santidade para a volta de Cristo. No capítulo 4, versículo 13 e ao versículo 18, conhecer a doutrina de volta de Cristo. Capítulo 5, de 1-11 e o versículo 23, ser vigilante e sóbrio para a volta de Cristo. Segundo o estudioso Robert Lee, a vinda do Senhor é esperança, inspiradora para os recém-convertidos, 1 Tessalonicenses 1, animadora para o servo fiel, 1 Tessalonicenses capítulo 2, purificadora para o cristão, 1 Tessalonicenses 3, de 1-4 ao versículo 12, consoladora para os enlutados, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao versículo 18, e despertadora para o cristão que dorme, 1 Tessalonicenses capítulo 5. 3.3, lutas de Paulo e dos Tessalonicenses. Tribulação, de 1-6. Eles passaram por momentos difíceis, atribulados. Sofrimento, 1 Tessalonicenses 2,14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles. Perseguição, 1 Tessalonicenses 2, 15-16.
os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impede de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Tribulações. 1 Tessalonicenses 3:3. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Aflição. 3:4. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. O ponto 3.4, Cristo na epístola. Cristo é visto como a esperança de salvação dos crentes, tanto agora quanto em sua vinda. Quando ele regressar, libertará. 1:10. Tessalonicenses 5, do 4 ao 11. Galardoará, 2:9. Aperfeiçoará, capítulo 3, versículo 13. Ressuscitará, capítulo 4, versículo 13 e 18. E santificará, capítulo 5, versículo 23. Todos os que nele confiam, de onde se conclui, reafirmemos em nosso coração a tríade cristã apresentada na epístola: fé, amor e esperança. Precisamos de fé para aguardar a volta de Cristo. Precisamos amar para cumprir nosso papel na terra. Cada um de nós precisa de esperança para viver estimulado em face às muitas lutas da vida. Esta é a síntese dessa maravilhosa epístola. Amém. A segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Os alvos desta carta, o primeiro é conhecer a melhor forma de corrigir erros doutrinários pessoais e de outros. Em segundo lugar, procurar ser dependente de Deus, a doutrina correta por meio da oração. Identificar os erros doutrinários na vida e trabalhar para corrigi-los. São 3 alvos que vamos. O espaço de tempo que separa as 2 cartas aos Tessalonicenses é menor que 1 ano. Isso ocorreu porque a comunicação local não assimilou corretamente as orientações da primeira epístola, especialmente em relação à volta de Cristo. Havia na igreja alguns falsos mestres que insistiam em dizer que o dia de Cristo já havia chegado. A igreja estava contaminada e precisava ser reorientada sobre vários aspectos futuros. Por isso, Paulo escreveu 2 Tessalonicenses, que é o 2º volume do Manual de Fé escrito à igreja em Tessalônica. Qual é a visão panorâmica? É a mesma da primeira carta, né? É o grupo eclesiástico, é Paulo que escreveu, 52 depois de Cristo, também Corinto, local, o alvo crentes de Tessalônica, versículo-chave já muda aqui. O versículo-chave está em 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Ora, irmãos, rogamos-nos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por Espírito, que por palavra, que por epístola,
como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. A expressão-chave desta carta já é o dia do Senhor, que é o dia que foi mudado, né, para o Antigo Testamento. O dia do Senhor é o dia de que Javé viria estabelecer o seu reino, dizimando seus inimigos e abençoando a cidade, a nação de Israel. E aqui agora é o dia do Senhor. A igreja cristã entende que é o dia da parousia, da segunda vinda de Jesus Cristo. O esboço dessa carta. Encorajamento. Capítulo 2, versículo 1. Gratidão, desânimo, esclarecimento. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Encorajamento. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1. Gratidão e desânimo. Esclarecimento. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Exortação. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3. Que é correção e desobediência. O ponto primeiro, ponto 1, 3, a segunda Tessalonicenses em uma sentença. Paulo continua a encorajar a igreja em Tessalônica em face aos sofrimentos presentes. Exorta os crentes locais em relação às deturpações sobre a volta de Cristo. Comparação entre as epístolas. Difícil perceber que as duas epístolas são similares. Aproximadamente um terço da primeira é reafirmada na segunda. Em 2 Tessalonicenses, Paulo é mais formal e objetivo que em 1 Tessalonicenses. Isso é explicado pelas circunstâncias um pouco mais conturbadas naquele momento. Vejamos agora um quadro comparativo das duas epístolas. 1 Tessalonicenses, consolação, encorajamento, escatologia e volta de Cristo. 2 Tessalonicenses, correção, exortação, escatologia e dia do Senhor. Ponto 3. Escatologia na epístola. O problema escatológico da igreja. A segunda epístola aos Tessalonicenses apresenta também o tema segunda vinda de Jesus. Havia crentes naquela igreja que agiam como se o dia do Senhor já houvesse chegado. Paulo exorta veementemente os que, usando o pretexto da imediata volta de Jesus, não queria trabalhar. Capítulo 2, versículo 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, capítulo 3 e versículo 10 e 11. Ponto 3.2. A escatologia reafirmada. À medida que Paulo exorta aquela igreja, ele também reafirma a doutrina da volta de Cristo, apresentando seus principais elementos. A. Perspectivas. Convicção de recompensa para os santos. 2 Tessalonicenses 1:10. Convicção da vitória final de Cristo. 2 Tessalonicenses 2:8. Propósitos. Justiça sobre os perseguidores. 2 Tessalonicenses 1:6. Descanso aos atribulados. 2 Tessalonicenses 1:7. Castigo aos que rejeitaram o Evangelho. 2 Tessalonicenses 1, versículo 8 e 9. Louvor do nome de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Reunião dos santos. 2 Tessalonicenses, capítulos 2, versículo 1. Destruição final do iníquo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. O plano, operosidade do ministério da iniquidade. Remoção do que detém o mistério da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2:7. Revelação do mistério da iniquidade. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Oposição do mistério da iniquidade a tudo que se relaciona a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 10.
engano generalizado na terra. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Volta de Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Destruição total do mistério da iniquidade. Capítulo 2, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. O enigma da epístola. Alguns textos não foram explicados em detalhe pelo apóstolo. A seguir, apresentamos 2 enigmas da epístola, mostrando as posições mais aceitas entre os estudiosos. O homem da iniquidade, mais conhecido como anticristo, o homem da iniquidade é visto em toda a Bíblia, mas de maneira distinta. Ele aparece desde o Gênesis, como a semente definitiva da serpente, Gênesis 13, 15. Foi profetizado por Daniel, capítulo 9, versículo 7, capítulo 12, versículo 11, e confirmado por Jesus em Mateus 24, versículo 15. E derrotado no Apocalipse, capítulo 19, versículo 19 e 20, capítulo 20, versículo 10. Que Deus nos abençoe.